Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Vamos iniciar aí mais uma aula de cinemática. O assunto vai ser velocidade escalar média e a velocidade escalar média em trechos, tá? Então, se liga aí porque é uma aula muito interessante, vai te alertar para muitos tópicos que podem aparecer aí e vamos fazer algumas demonstrações para poder agilizar o processo do cálculo para vocês quando você tiver trechos específicos para serem avaliados, tá bom? Então, antes de começar a aula, não se esquece, viu? Se inscreva aí no canal, se é novo aqui. Ativa o sininho da notificação para poder receber novos conteúdos de aulas e exercícios que a gente está sempre fazendo. E também pedir para você seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no @physicsgo, tá bom? Vamos então começar aí a aulinha de velocidade escalar média em trechos, né? Então, assim, nós iremos aprender a utilizar o cálculo da velocidade escalar média para os trechos e também estabelecer o cálculo da velocidade média para o corpos extensos. Então, o que vai acontecer aqui nessa aula? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como funciona a velocidade média quando você já tem estabelecida a velocidade em um trecho 1, em um trecho 2, e depois você quer saber quanto que é a velocidade média no trecho total. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como é o comportamento, como é o cálculo da velocidade média para quando você tem um móvel sendo um corpo extenso, ou seja, em que as dimensões desse móvel vão ser consideráveis com relação ao ambiente que você está analisando, tá certo? Então, começando falando sobre a velocidade escalar média em trechos, tá? Primeiro, o caso geral, né, que é aquele caso que é o modo onde a gente faz o cálculo mais passo a passo, né? O que seria esse módulo, né? De modo geral, para calcular a velocidade média de um trecho total, o que eu tenho que fazer é fazer a variação do espaço total desse móvel e depois dividir pelo tempo total gasto por esse móvel. Como assim, professor? Vamos imaginar que eu saia da cidade A, passe por uma cidade B e chegue até uma cidade C. Se eu faço esse percurso, o que acontece? No espaço do primeiro trecho, eu vou ter um ΔS1 para esse espaço e eu vou ter gasto um tempo ΔT1. Depois, eu vou para um segundo trecho, onde eu vou ter um ΔS2, que seria o tamanho da distância, né, entre as cidades A e B, B e C, e depois um tempo gasto para isso. Bom, como seria então o cálculo da velocidade média nesse caso, né? Nesse caso, basta eu fazer que a velocidade média vai ser o meu ΔS total dividido pelo meu ΔT total. Mas quem seria o ΔS total, né? O meu ΔS total vai ser simplesmente fazer o quê? O ΔS1 mais o ΔS2, ou seja, somar os trechos que eu percorri. E o meu ΔT total vai ser simplesmente a soma do tempo total. Então, o ΔT1 mais o ΔT2. Então, percebam que não tem muito segredo. O que os enunciados vão fazer para tentar te confundir? Ele vai, ao invés de te dar os valores já definidos, ele pode te dar uma velocidade 1 e um dos dados aqui, né, ou ΔS1 ou ΔT1, para você ser obrigado a calcular a velocidade 1 igual ao ΔS1 sobre o ΔT1 e descobrir o que está faltando aqui. E depois pode te dar uma velocidade 2 e mais um dos dados aqui, ou ΔS2 ou ΔT2, para você ter que calcular aqui, né? Então aqui eu vou ter ΔS2, ΔT2. E aí o que vai acontecer aqui, pessoal, é que vocês vão ter que fazer um cálculo primeiro, para depois fazer a soma dos ΔS para fazer o ΔS total, e depois o ΔT total fazendo a soma dos tempos parciais gastos em cada trecho. Mas sempre para calcular a velocidade média total do trecho total, você precisa fazer o ΔS total sobre o ΔT total. Tá bom? Então, esse seria o caso mais geral, onde você não tem nada para poder avaliar, a não ser os tempos e os espaços de cada um dos trechos. Mas percebam, nós temos também casos em que as distâncias entre os trechos são iguais. Então, muito cuidado, porque os enunciados, eles vão te apresentar distâncias iguais, ou então ele vai falar assim, no próprio enunciado,
um móvel percorre a metade de um percurso com tal velocidade e a outra metade do percurso com tal velocidade. Se atente, nesse caso ele está falando que as distâncias percorridas no primeiro trecho e no segundo trecho vão ser distâncias iguais. E nesse caso, existe uma fórmula para você calcular sem precisar fazer o ΔS total e o ΔT total. Acompanhe. Um móvel percorre a metade do percurso com a velocidade v1 e a outra metade com a velocidade v2, definidos. Determine a velocidade escalar média de todo o percurso. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho um primeiro trecho onde eu tenho um v1 e um segundo trecho onde eu tenho uma velocidade v2 que vai ser informada para você no enunciado. Ele vai falar o valor dessas velocidades. E aí vem a jogada, né? Ele quer saber quanto que é a velocidade média no trecho total. O que que você tem que fazer? Na verdade, aqui eu vou demonstrar para vocês a fórmula e depois vocês vão utilizar o resultado, ou seja, a fórmula para poder calcular. Então vai ficar muito mais rápido de você chegar no seu resultado. Percebam, quem que seria o meu ΔS1? O meu ΔS1 seria uma distância D. Mas como os trechos são de distâncias iguais, então o meu ΔS2 também vai ser D. Então o que vai precisar ser calculado aqui, na verdade, é quem vai ser o meu ΔT1 e quem vai ser o meu ΔT2. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A minha velocidade 1 vai ser o ΔS1 sobre o ΔT1. Mas o meu ΔS1 é a minha distância, D. E o meu ΔT1 é o que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o ΔT1 e vou fazer que o meu ΔT1 jogado para lá, né, vai ficar no lugar do V1 e o V1 vai descer para cá, ó. E aqui eu vou chamar de D. Pronto. Então, vai ficar ΔT1 é igual a D sobre V1. A mesma coisa eu vou fazer para a velocidade 2. Eu vou falar que a velocidade 2 vai ser um ΔS2 dividido por um ΔT2. Vou isolar o ΔT2, vou chamar o ΔS2 de D, porque as duas distâncias são as mesmas, e vou deixar aqui como V2. E aí agora, pessoal, eu vou fazer o que a gente tem que fazer para o caso geral, que a velocidade média do trecho total, ela vai ser um ΔS total sobre um ΔT total. Só que aí tem aquele detalhe, né? Quem que é o ΔS total? O meu ΔS total vai ser uma distância D mais outra distância D, porque os trechos são iguais. O ΔS1 e o ΔS2 são de distâncias iguais. Ah, então coloca pra gente ali, professor. Tudo bem, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, ΔS1 mais ΔS2 sobre ΔT1 mais ΔT2. Então, a minha velocidade média vai ser o quê? O ΔS1 é D. O ΔS2 também é D. O ΔT1 vai ser D sobre V1. E o ΔT2 vai ser D sobre V2. Então, ali em cima, no numerador, vai ficar 2D. E no denominador, eu vou ter que tirar o mínimo. Então, o mínimo entre V1 e V2 é V1 vezes V2. V1 vezes V2 dividido por V1 vai dar V2 vezes D, dV2, mais V1, V2 dividido por V2 vai dar V1. Então, vai ficar dV1. Então, aqui, ó, eu vou ter 2D dividido por... Vou colocar o D em evidência aqui. E aí, tanto faz eu escrever V1 mais V2 ou V2 mais V1, né? Eu vou colocar na ordem. V1 mais V2 dividido por V1, V2. E agora, o que eu vou fazer é conservar a primeira, 2D, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou fazer assim, ó, vou ganhar um espaço aqui maior, multiplicado pelo inverso da segunda, que seria V1, V2, dividido por D, V1 mais V2. Vou simplificar o D com D, e na multiplicação eu vou ficar com 2V1, V2, dividido por V1 mais V2. Como assim, professor? O que eu quero te dizer, pessoal, é que se você tiver somente as velocidades V1 e V2 dadas no enunciado, eu não preciso fazer essa conta todas as vezes para poder chegar no resultado. Eu posso simplesmente dizer que quando
as distâncias nos trechos são iguais, para calcular a minha velocidade média, basta eu fazer 2 vezes o V1 vezes o V2 sobre o V1 mais V2. Então, isso seria uma fórmula para você ganhar tempo se você tem trechos percorridos por distâncias iguais. Professor, e como que ficaria se fossem para 3 trechos de distâncias iguais? Bom, aí fica um pouco mais fácil da gente pensar como seria, né? Vou colocar aqui, ó, de outra cor, se fossem para 3 trechos, né? A velocidade média para 3 trechos seria 3 vezes o V1, vezes o V2, vezes o V3, dividido por V1, V2, mais V1, V3, mais V2, V3. Porque quando eu tiro o mínimo, eu acabo tendo esses produtos aqui como resposta no meu numerador do mínimo lá, né? Mas também você pode usar isso aqui para quando são 3 trechos, tá? O que eu vou te dizer é que quase nunca esse 3 trechos aparece, tá? Quase sempre o que a gente tem é a velocidade média para 2 trechos. Então a gente vai ficar quase sempre com essa fórmula sendo colocada aqui mesmo, ó. E aí é bem facinho de fazer, né? Então você não pode perder tempo, só que tem que tomar cuidado, porque você só pode usar essa formulazinha aqui da velocidade média para quando as distâncias dos trechos são iguais, tá? Essa fórmula só serve, só tem validade para quando a distância dos trechos são iguais, tá certo? Então, essa daqui seria o modo como a gente faria. Então, olha só, como é que a gente aplica isso, né? Olha só, a velocidade escalar média de um automóvel até a metade do seu percurso é 90 km por hora. E na metade restante é de 60 km por hora. Determine a velocidade escalar média no percurso total. Então, ele quer a velocidade escalar média. Ela é a média aritmética das velocidades escalares em cada trecho do percurso. Aqui você já sabe que não é, né? Ela não é a média aritmética, não é 90 mais 60 dividido por 2. Por quê? Porque a fórmula é diferente, né? Se ele está falando que é metade do percurso com uma velocidade e a outra metade com outro, então eu posso usar que a minha velocidade média vai ser 2 vezes o V1 vezes o V2 sobre o V1 mais o V2. Isso não é média aritmética. Então, a minha resposta para a segunda pergunta já é não, né? Não é uma média aritmética. Eu já sei disso. Como que eu vou fazer então? Vou colocar aqui, né? A primeira velocidade do trecho 1 vai ser de 90 km por hora. E a segunda velocidade para o trecho 2 é de 60 km por hora. Então aqui eu não vou precisar fazer aquele passo a passo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente que a minha velocidade média vai ser 2 vezes o V1 vezes o V2 dividido pelo V1 mais o V2. E aí, pessoal, o que acontece? A minha velocidade média vai ser 2 vezes. Quem que é o V1? O meu V1 é 90. O meu V2 é 60. Dividido por 90 mais 60. Olha o tanto que fica rápido de resolver. Eu não vou precisar descobrir ΔS total, ΔT total, nada disso. Então, a minha velocidade média vai ficar 2 vezes 90 vezes 60 dividido por 150, né? Que seria a soma dos dois. Vou cortar esse com esse. E aí eu vou dividir o 15 simplificando com 6. Isso aqui vai dar um 2. Isso aqui vai dar um 5, né? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 90, 180, vai dar 360 dividido por 5. Isso, então, vai ser quanto? 72 km por hora. Então, a velocidade média do trecho das cidades entre A e C vai ser de 72 km por hora. Ou seja, não vou precisar ficar calculando o ΔS1, nem o ΔS2, nem o ΔT1, nem o ΔT2. Simplesmente vou utilizar a fórmula para quando as distâncias... Cuidado, hein? Isso aqui só serve para quando as distâncias forem iguais, tá certo? Só quando as distâncias forem iguais. Ótimo. Bom, agora eu vou falar para vocês do caso em que o tempo de um trecho é igual ao tempo do outro. Então, quando isso acontece, se o móvel percorre o primeiro trecho com a velocidade V1 e a segunda metade com a velocidade V2, então eu tenho um trecho com uma certa velocidade
e o outro trecho com uma certa velocidade. Mas o tempo gasto no primeiro trecho vai ser o mesmo tempo gasto no segundo trecho. Então, o que vai acontecer nesse caso? De novo, eu vou ter um delta S1, né? E um delta T1 por primeiro trecho, com a velocidade V1. Perceba que nesse caso, ele andou mais rápido no primeiro trecho, né? Porque o tempo é igual. Mas o delta S é maior no primeiro trecho do que no segundo. Então, se o delta S é maior, é porque a velocidade foi maior. E aqui uma velocidade V2, para um trecho 2, onde eu vou ter um delta S menor. Mas o que eu sei é que o tempo 1 vai ser T, e que o tempo 2 também vai ser T. E aí o que eu vou fazer aqui nesse caso? Agora eu vou ter que encontrar quem é o delta S1 e o delta S2 para eu poder resolver a questão. Então, pensando em velocidade média, eu tenho o delta S sobre delta T. Então, velocidade média 1 vai ser o delta S1 sobre o delta T1, que é justamente o T. Então, o meu delta S1 vai ser o V1 vezes o T. Quando eu fizer o delta S2, eu vou ter a mesma ideia, né? Eu vou fazer o delta S2 dividido pelo delta T2, que no caso é simplesmente o T, né? Então aí, eu vou passar multiplicando, eu vou ter que meu delta S2 vai ser o V2 vezes o T. Então agora eu vou usar a mesma estratégia do caso geral. Eu vou fazer o delta S total sobre o meu delta T total. E aí, nesse caso, a minha velocidade média vai ser quem? Vai ser o meu delta S1, né? Vou até colocar aqui, mais o delta S2, dividido pelo delta T1, mais o delta T2. Quando eu fizer essa troca ali, né, o meu delta S1 vale V1 vezes o T. O meu delta S2, o V2 vezes o T. E o meu tempo vai ser T mais T. Vou colocar em evidência o T lá em cima, no numerador. Vai ficar V1 mais V2. E aqui, 2T. Vou simplificar e aí eu chego numa conclusão interessante. Quando os tempos são iguais, a velocidade média fica sendo a média das velocidades. Então, agora sim, né? Para quando os tempos são iguais, a minha velocidade média é simplesmente igual à média das velocidades. Basta eu fazer V1 mais V2 e dividir por 2. É assim que a gente chega no resultado. Mas lembre-se, quando os tempos dos trechos são iguais. Então aí eu posso falar que a velocidade média vai ser V1 mais V2 dividido por 2, tá certo? Então agora vamos aplicar isso a um exemplo. Olha só, uma carreta de 40 metros de comprimento demora 20 segundos para atravessar uma ponte de extensão de 360 metros de extensão. Determine a velocidade escalar média da carreta no percurso. Então, esse daqui, pessoal, já é um exemplo de um corpo extenso, né? Então, como é que ficaria isso aqui se eu fosse trabalhar com a ideia de um corpo extenso? Para eu pensar em corpo extenso, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Olha só, aqui eu tenho a carreta. Essa carreta tem quanto? Ela tem um certo tamanho, 40 metros. Então, aqui eu tenho 40 metros. E ela vai demorar 20 segundos para atravessar a ponte, que tem uma extensão de 360 metros. Certo? Eu quero saber a velocidade escalar média da carreta no percurso. Então, fazendo a representação aqui, como é que fica isso, né? Eu vou falar o seguinte, que o meu delta S tem que ser o quê, na verdade, pessoal? Essa carreta, ela precisa passar por todos os 300 metros e depois tirar o tamanho dela, da carreta, da ponte. Então, na verdade, ela tem que andar para chegar até aqui assim, Então, ela vai ter que percorrer os 360 metros e depois percorrer mais 40 metros para poder sair totalmente da ponte. Então, na verdade, o delta S dela vai ser o delta S da ponte mais o delta S do tamanho do caminhão. Isso é o mesmo também quando a gente faz ultrapassagem, tá? Para você fazer uma ultrapassagem, o que você tem que pensar? Você tem que fazer a ultrapassagem e depois que você alcança o carro, você tem que fazer o tamanho do seu carro para poder retornar. Então, por exemplo, quando você vai fazer isso pensando em 2 caminhões, então, para fazer a ultrapassagem de um caminhão pelo outro, você precisa tomar todo o tamanho de um caminhão e depois passar o seu caminhão para depois retornar para a pista. Então,
seria mais ou menos a ideia de ter que fazer a ultrapassagem entre dois caminhões, né? Porque você tem que fazer o tamanho do caminhão e depois, para retornar para a pista que você está, você precisa ter o tamanho do seu caminhão novamente sendo ultrapassado para poder retornar. Senão você fecha o caminhão que está sendo ultrapassado, né? E aí, então, esse ΔS vai ser de quanto? De 360 mais 40. Isso vai dar 400 metros. E aí ele fala que eu demoro 20 segundos para fazer essa ultrapassagem, né? Então, a minha velocidade média vai ser de quanto? De ΔS sobre o ΔT. Então, seria de 400 dividido por 20. Então, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, é assim que a gente faz o cálculo para a ultrapassagem de um caminhão, tá certo? Tanto de um caminhão por uma ponte, quanto de qualquer corpo extenso por qualquer outro que esteja sendo colocado, tá certo? Gente, queria agradecer demais a atenção de vocês, tá? Por essa aulinha, ela é uma aulinha bem rápida mesmo. Queria agradecer a atenção, pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, pedir para você também ativar o sininho da notificação, e aqui no card, ó, que eu estou apontando, você já tem aí condições de assistir mais conteúdos que estão disponibilizados aqui na nossa plataforma, tá bom? Valeu demais, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @physiqueisgo, e deixa o seu like, que é muito importante para fortalecer nosso canal aqui na comunidade, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.